Olá, hoje no Livros que Iluminam nós vamos falar sobre este livro aqui, Evangelho ao Simples, que é um livro de Ivone do Amaral Pereira, publicado pela FEB Editora. E é um livro que não é psicografado, né? É um livro inspirado, né? Inspirado, né? Que a gente, quando fala em livro espírita, a gente já quer saber qual é o espírito, né? Não é o caso aqui, mas é um livro mediúnico. Ainda mais a Ivone, né? Que é uma médium psicógrafa, né? Ela acaba escrevendo por inspiração, né? Quer dizer, ela recebe a inspiração e escreve. Ela teve a colaboração do espírito Bezerra de Menezes, né? E Leon Tolstói. Estava bem acompanhada, né? Estava muito bem acompanhada para escrever não só o Evangelho ao Simples, né? Mas também a trilogia, porque esse é um segundo livro de uma trilogia, né? A Família Espírita, o Evangelho ao Simples e as 13 Revelações, né? Apresentei a família Vasconcelos. Família Vasconcelos, né? Que é uma família espírita, né? E aqui nesse livro as crianças, né, as 3 crianças vão passar as férias com o vovô e a vovó na Granja Feliz, né? Aquele ambiente rural, né? Eles tomam contato ali com a criação divina, com os animais, né? Na leitura a gente tem que resgatar um pouco dessa simplicidade, né? Essa coisa da nossa infância. E é um livro dedicado à infância, né? Para a evangelização, né? Então essas histórias também, elas vão abordar os temas para as crianças, né? Isso. Igual no capítulo 13, né? Como uma criança poderá praticar o bem, que é o título do capítulo. E aí, narrando a história, né? Com capítulos curtos também, né? Para as crianças, que pode ser ler aos poucos, né? Ela vai citar aqui, contando no meio da história mesmo, vários exemplos de como se poderia praticar esse bem, né? Eles estavam aqui no contexto de um evangelho no lar que estava acontecendo, né? As crianças não conheciam ainda, né? E aí a Miriam, então, ela que dá essa explicação, né? Porque a criança aqui pergunta, né? Mas falando de como praticar o bem, a caridade, né? E como é que a criança pode praticar o bem, tia? Aí a Miriam vai dar os exemplos. Deu aqui 2 páginas de exemplo, né? Então, é até gostoso, porque é uma leitura que pode ser feita, né? Os pais com os filhos, né? Os avós com os netos, enfim, uma coisa assim, né? O irmão maior, de repente, com o irmão menor, assim, senta junto, faz a leitura, é tão gostoso, né? Tá fazendo falta isso, né? Faz. E cada capítulo começando com um versículo do Novo Testamento, né? E trazendo outros temas que são necessários abordar com a criança, né? E complicados também, delicados, né? Como a questão do tratamento espiritual pelo passe, a importância do culto do Evangelho no lar, né? Então essas ideias vão sendo introduzidas através de pequenas histórias, né? Às crianças. A gente vê como a escrita da Dona Ivone é uma escrita séria, né? Ela tem um embasamento muito bom. Os livros dela normalmente citam um trecho do Evangelho e depois vem a abordagem, né? Esse aqui também é desse jeito, conforme você falou. Tem um trechinho, um versículo e depois vem a história, né? A narrativa, o diálogo. E é legal porque aí desde a infância a criança já começa a entender aquela leitura do Evangelho também, porque aí ela vai exemplificando, né? E fica fácil com o passar do tempo. É um livro, mais um livro de aspecto moral, né? E é um livro de 1967, né? Só foi publicado, de fato, agora, em 2013, né? Mas foi escrito à mão por ela em 67, né? Vocês nem tinham nascido, né? Rapaz, não estava nem programando ainda o retorno. Ou talvez estava em outra encarnação. Eu já estava com 1 ano de idade. Né? Então é um livro que tem uma linguagem de uma outra época. Tem alguns costumes, hábitos, né, que são trazidos aqui, que também não são do nosso tempo. Mas aí cabe aos pais ter o bom senso de, na leitura, traduzir, mudar um termo, porque explicar. O conteúdo, né, Pedro? O conteúdo, assim, né, ele é atual. É moral, né? E é moral e não se muda, um conteúdo, né? A questão ética é atemporal. Exatamente. É evangelho, né? Evangelho. Então vamos aqui então pegar um gostinho de leitura para a gente conhecer mais a fundo aqui o livro. A gente pode ler aqui na página 45, Conselho Materno.
em que eles estão no culto do Evangelho no lar, lá na casa dos avós, Vasconcelos, e o vovô Vasconcelos faz uma adaptação de uma história que Allan Kardec conta no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito da caridade. E começa assim: quando estava em casa, a boa senhora punha-se a costurar em sua máquina. Ela era tão rica, não precisava trabalhar tanto assim, mas costurava para os pobres, porque na Europa o inverno é muito rigoroso e ela não queria que os seus protegidos sofressem frio. Às vezes dizia à filha: minha filha, pegue esta roupinha e costure-a. Você também precisa ajudar os que sofrem. Como você não dispõe de dinheiro para comprar alguma coisa e dar, porque o dinheiro é meu e de seu pai, ajude-me a costurar umas peças de vestuário para as criancinhas pobres. Fazendo isso, você dará ao próximo o fruto abençoado do seu trabalho e Jesus ficará satisfeito com você, porque foi Ele mesmo que disse quando viveu na terra: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Evangelho de Mateus, de capítulo Mateus. 25. Está adaptando lá, né? A história. Então essa é a nossa recomendação no Livros que Iluminam de hoje. Ivone do Amaral Pereira, Evangelho ao Simples.